Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos começando no nosso segundo episódio do Trajetórias Empreendedoras. E hoje teremos aí uma nova convidada. A gente vai conversar hoje com a Daniela Tussi Braga, que é no perfil do Instagram, é do Combata a Depressão, mas na verdade eles têm um aplicativo, um trio aí super competente que desenvolveu um aplicativo e a gente vai convidar, eu vou chamar a Dani aqui para vir participar com a gente. Deixa eu puxar aqui a Daniela. Vamos lá. Aqui. Vamos aguardando. Oi, Ana. Dani, tudo bem? Tudo? Como é que está por aí? Muito frio, né? Mas tudo bem. Frio e essa chuvinha ali fora, né? Aham. Ai, Que bom ai. estar aqui contigo. Ah, é um prazer a gente poder estar se vendo. A gente passou aí tanto tempo É, juntos, né? Durante a Maratona de Empreendedorismo ano passado. E eu gosto de falar que não parou por aí, né, Dani? é. Às vezes a gente cria o laço na maratona, mas a gente não se dá conta do laço que a gente criou depois que passou, né? E a gente continuou conversando um monte, trocando várias ideias, informações. E muito legal, o pessoal tá entrando aí. Dani, vamos começar Uhum. conversando. Queria que tu te apresentasse, né? Eu já falei pro Tá. pessoal, né, do perfil de vocês, né, do combate à depressão, mas que tem algo a mais além disso, né? Que tem um Sim, aplicativo. sim, sim. E eu queria que tu começasse contando pra gente, falando pra gente, como que começou a história de vocês? Como é que vocês começaram? De onde é que Uhum. surgiu a ideia? E o que Uhum. vocês fizeram com isso? Então, assim, como é que começou? Quem era desde o início? Uhum. A ideia, a gente, né, que nem eu já tinha falado no nosso outro encontro aqui com a Lidiane, era que a gente apresente essa trajetória de vocês, a história de vocês, onde vocês estavam, onde vocês estão hoje, os aprendizados nesse caminho, erros, acertos, enfim, a gente sabe que nem tudo são flores, tem um monte de espinho ao longo do caminho, né? Então eu Uhum. quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas comece contando assim como é que vocês começaram, de onde é que começou aí agora só o Thrive. Aí Tá, não. vocês. Perfeito. Então, primeiro vou me apresentar, né? Então, eu sou a Daniela, sou psicóloga, me formei na PUC, né? Fiz meu mestrado e doutorado na URGS, na parte da psiquiatria. E a nossa história, na verdade, Ana, assim, ó, eu entendo a nossa história como tendo começado, assim, há décadas atrás, né? Então, acho que uma história, assim, tipo, empreender, a gente começou, a gente está gatinhando nessa ideia de empreender, né? Mas por trás do empreendedorismo, ou da onde a gente está investindo, a gente tem toda uma trajetória, né? Que nos deixou, assim, acreditando no nosso produto, na nossa ideia, né? Então, nós somos três sócios, assim, pensando em questão de conteúdo, que é duas psicólogas, eu e a Annalise, e o Ives, que é um psiquiatra. Eu e a Ana, a gente tem uma história aí de décadas, né? Então a gente se formou juntas, fazia todos os trabalhos, a gente se identificava muito assim com uma área da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a base do desenvolvimento aí do aplicativo para depressão, esse o Thrive, né? Que a gente vai lançar ainda esse ano. Uh, nessa nossa caminhada aí, né, a gente acabou conhecendo então o Ives, que é um psiquiatra fantástico aí, referência no tratamento de transtornos de humor, que nos convidou para participar dessa parceria com ele nesse aplicativo. A nossa história com o Ives, ela começou então, a gente tem um curso de formação pelo CELG, em terapia cognitivo-comportamental, que nós três somos coordenadores junto com o professor Cordioli, né, que é lá do Clínicas também, professor da URGS, né, que atualmente está aposentado, mas que foi o nosso mentor aí também, meu mentor, assim, desde também da graduação, né, mestrado, doutorado, foi toda a base acadêmica, assim, de identificação, foi muito com ele, assim, nessa trajetória, e a gente continuou. E o Ives, então, foi convidado para entrar nesse curso de formação que começou até na época como sendo uma disciplina para os R4 da URGS, né, da psiquiatria, e que a gente acabou transformando nesse curso de formação. E o Ives, quando chegou também, a conexão nossa, né, minha, dele e da Ana, foi
super positiva, assim, né? A gente acabou montando uma empresa juntos, até antes do próprio Thrive, mais por causa dessa questão acadêmica e de clínica, né? De atendimentos clínicos, que é o nosso foco. Então, a gente, mesmo sem nunca ter conversado, né? Agora que, quando a gente parou até com a trajetória da maratona, que a gente conseguiu se identificar muito, assim, com a nossa missão, com o nosso propósito, mas as coisas iam acontecendo meio que de uma maneira meio intuitiva, né? Então, a gente tinha esses propósitos, as missões meio veladas, porque a gente sempre teve essa ideia, né, de ajudar pessoas, né? E também através dessa questão de ensinar, de academia, né, de oferecer esses cursos de formação para ensinar as coisas que a gente foi, as habilidades que a gente foi desenvolvendo ao longo dessa trajetória toda, né? Nossa ideia sempre era ofertar saúde para um maior número de pessoas, às vezes através, né, dos estudantes, né, das pessoas que passavam pela formação. E nessas nossas conversas, a gente tinha pensado primeiro, então, em escrever um livro, entende? Um livro para poder ensinar melhor, assim, os nossos colegas, né? As pessoas que a gente estaria desenvolvendo nessa parte da terapia cognitivo-comportamental. E o Ives tinha pensado, né? Então a ideia original foi dele, né? Que o Ives tinha pensado em fazer um aplicativo para depressão, que é a área de expertise dele, né? Que ele trabalha muito com essa questão de transtornos de humor. Eu e a Ana, a gente trabalha mais até com transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente até, no início, a gente deu uma discutida, nos convenceu, né? Com essa questão e realmente é fantástico, assim, né? A ideia, porque a prevalência da depressão hoje, ela é muito alta e acho que vai aumentar mais ainda, né? Com essa situação de pandemia. Né? Então, quando o Ives nos convidou, logo a gente acabou aceitando, ficamos super felizes aí com o convite dele também, né? E logo em seguida, assim, acho que foi na mesma semana, ele já nos disse, e a gente está inscrito na maratona, né? Na maratona de empreendedorismo da URGS, então vocês vão lá, participem, e para nós, assim, foi fantástico, né? Porque nos apresentou um mundo totalmente novo. A gente tem muito conhecimento técnico, acadêmico, né? Só que essa parte de empreender, realmente, para nós é super nova, assim. Vocês tinham, então, era uma ideia, na verdade, vocês não tinham uma ideia muito clara, né, Dani? Eu sempre Não, Isso eu acho que é uma coisa muito legal de colocar, assim, acho que a história de vocês é muito legal, porque vocês vieram juntos com um propósito muito forte, né? E principalmente, o que sempre me chamou a atenção em vocês era o quão preparados vocês estavam, né? No sentido de que vocês muito competentes, três profissionais muito competentes, prontos para encarar um desafio desses, né? Então, assim, o que eu sempre digo, quando as pessoas vêm prontas, quando a gente faz um processo seletivo, eu até hoje estava começando a fazer a primeira seleção aí dos projetos da maratona, o olhar é muito sobre os empreendedores, sobre o potencial empreendedor das pessoas que estão envolvidas, né? E uma coisa que nos chamou muito a atenção na equipe de vocês era o perfil de vocês, né? O quanto vocês conheciam tecnicamente isso e o quanto vocês tinham um perfil, né? E aí tu falou assim, o Ives nos convenceu, a capacidade de convencimento do Ives, assim, a forma dele conduzir, dele colocar, que é fantástico, né? Que eu acho que é uma coisa que sempre foi muito legal, de não ter essa ideia, né? Eu me lembro quando vocês chegaram, tinha ideia, mas não tinha nome ainda, o aplicativo, né? Não, um aplicativo, assim, todo conceito muito bonito, mas tá, e agora como é que faz, né? Então, acho que isso era uma coisa bem, bem engraçada. E aí, quando vocês entraram, acho que foi legal isso falar, vocês começaram logo um pouquinho antes da maratona, né? E tiveram um desenvolvimento. Depois que vocês entraram na maratona, o que mudou, assim, em relação ao que vocês tinham de ideia do negócio de vocês? O quanto vocês conseguiram evoluir, transformar? Muitas vezes até, de repente, se deparar com dificuldades e com problemas que vocês não tinham pensado a respeito. Como é que aconteceu isso, né? Até chegar onde está hoje, né? Não, Ana, assim, para te ser bem sincera, a gente não tinha, né? Eu, pelo menos, vou falar por mim, né? Porque eu não tinha nem ideia de onde a gente estava entrando, entende? Nessa coisa do empreendedorismo, né? Então, às vezes até vinha os termos técnicos, né? B2B, B2C, eu só olhava, meu Deus, do que estão falando? Nem o Shark Tank eu assistia, então o pitch também não tinha ideia do que é. Então, assim, a gente entrou e acho que
a gente uma coisa que eu acho que também talvez a gente tenha passado essa confiança até para ti, assim, porque a gente tem essa base realmente, como tu disse, assim, super forte em termos de conhecimento, né, de vontade, de paixão pelo que faz, né? Mas a parte todo o resto a gente aprendeu na maratona. Né? Então, eu falando por mim, assim, então a importância da parte jurídica, a importância da parte contábil, né? A questão de marketing, né? O layout do aplicativo, né? Então, tudo isso a gente foi construindo junto. A ideia de entender bem o nosso propósito, a nossa missão, assim, tudo isso a gente construiu contigo ali, né? Com vocês ali na maratona. Isso foi super enriquecedor aí. Vocês não tinham ideia do negócio em si, né? Vocês tinham muita ideia a ideia, mas não tinham ideia, Isso. né? Eu acho que isso é uma coisa que eu falei na semana passada com a Lidiane, mas eu acho que é legal a gente destacar. Às vezes as pessoas se desencorajam por ter alguma coisa assim, eu só tenho uma ideia, mas eu não tenho ideia do que fazer. Não tem problema, a gente ajuda a fazer isso, né? O nosso papel enquanto maratona de empreendedorismo e todas as atividades da CDTEC de uma maneira geral é fomentar esse processo, é ajudar a melhorar esse processo e transformar essas ideias, né? E eu acho que uma coisa que é legal, eu ia te perguntar, quando vocês entraram, vocês tinham mais uma pessoa na equipe, né? E sempre quando eu falo em equipes, eu sempre destaco muito a questão de que a complementariedade da equipe, né? O quão complementar é a equipe de vocês. Que a gente falou, as coisas foram se encaixando, mas em alguns momentos, e eu acho que é um dos principais sofrimentos que tem, a gente tem muitas equipes que vêm, inclusive a gente teve isso como perguntas quando a gente teve um bate-papo aqui sobre o Inter e Maratona. O pessoal vem da Winter School, que tem o objetivo de transformar pesquisas em negócios. Eles fazem o Winter School com uma equipe que eles conheceram lá. E eles precisam, no momento, de pessoas que eles nunca viram na vida. Aí, quando eles saem desse processo ficam no primeiro lugar e vêm para a maratona, a gente diz assim, vocês só tragam quem vocês precisam. E eles ficam num constrangimento enorme. Que eles fizeram uma semana de atividade com pessoas que eles nunca tinham visto antes, né? Que eles conheceram naquela semana. E eles já têm um constrangimento enorme em ter que tirar essas pessoas ao longo do processo. Né? Por uma trabalho em conjunto. No de vocês também aconteceu isso ao longo da maratona, que vocês tiveram que tomar decisões, escolhas. Como que... Isso é muito... aprendizado? Isso é super difícil. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Da gente tomar essas decisões, assim, né? Porque a gente também tem uma parte afetiva ali, a gente acaba construindo um laço ali com as pessoas e às vezes tomar essa decisão, essa coisa assim, do mundo do negócio, ele é um pouco cruel, né? Nesse sentido, né? Então, acho que essas decisões realmente elas são super difíceis. Aí a gente teve, né? Então, a gente começou nós três, né? E aí a gente tinha o Jackson, né, que começou com a gente ali, que teria a ideia de ser uma das pessoas que iria fazer o desenvolvimento do aplicativo. Mas o que a gente via, assim, é que o Jackson ele não estava pronto ainda para trabalhar nessa questão, e ele mesmo também identificou isso, né, que dentro da velocidade que a gente precisava, dentro daquilo que a gente estava propondo, não era o expertise dele, né, então a gente teve que recorrer a um desenvolvedor, né. Então, e aí a gente acabou escolhendo também uma pessoa super, que é por laço, assim, que a gente acabou trazendo para dentro da empresa, assim, que é nosso sócio hoje, que é o Ronaldo, né, e que está trabalhando aí nessa questão do desenvolvimento. Mas o que a gente sente, né? Então, eu, a Ana e o Ives, a gente tem um perfil e um funcionamento muito acelerado, assim, né? Então, a gente vai, baixa a cabeça, produz, né? Então, a gente está sempre, o conteúdo do aplicativo está todo pronto e essa parte do desenvolvimento, né? Então, acaba que não é nossa expertise e a gente não tem nem como ajudar, não sabe nem... Então, a gente não tem controle sobre isso, então a gente tem um pouco mais de dificuldade nessas coisas, assim, onde a gente não tem domínio, sabe, Ana? Então, mas assim, de um modo geral, acho que eu percebo que a gente tem evoluído bem com essas situações aí, mas realmente são as situações mais difíceis, essa questão da relação entre as pessoas dentro do negócio, assim, né? E para fazer o negócio andar, acho que isso é o principal, né? Eu acho que também uma coisa que tu falou que eu acho que é importante é o deixar para trás algumas coisas, né? Eu acho que tem duas coisas que eu queria te perguntar, que a questão assim, o quão difícil é tu trabalhar e desenvolver alguma coisa, vocês têm muito conhecimento técnico,
mas vocês não têm o conhecimento técnico para desenvolver um aplicativo. Quão difícil é, que nem falou, vocês são super acelerados. Como é que é o timing de tu ter que ter alguém de uma área completamente diferente para trabalhar nessa sinergia? O quão difícil é isso? É esse processo Não. de trabalhar com áreas tão diferentes e de encontrar alguém que de fato consiga entender quais as necessidades de vocês, consiga entregar aquilo que vocês imaginam. Como que é É. isso? Então, isso para nós, de fato, é o mais angustiante, né? Então, porque a gente tem tudo na nossa cabeça, né? A gente tem coisas muita coisa no papel, né? Só que aí, na hora de passar para o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento ele está ficando super bom, né? O Ronaldo que está com a gente, ele é super competente, mas o que a gente percebe, assim, ele não é nosso exclusivo, entende? Então, ele tem uma empresa, ele trabalha e presta serviço para outras pessoas. Até esses dias eu até me senti elogiada, porque ele disse assim, Dani, tu é das pessoas que eu presto serviço aí, tu é a menos chata. Eu digo, então tá bom, eu posso cobrar mais. Não, um pouquinho mais. Então, já que deu carta branca, então vou começar a cobrar, né? Ai, Então, essa questão realmente é a nossa parte, assim, que tem sido a mais difícil, porque a gente sabe, né, que por escutar, né, que essa parte de desenvolvimento, ela é a mais difícil, ela é a mais trabalhosa nessa questão de aplicativo, então, passar nossas ideias para um aplicativo, que aquilo funcione como a gente gostaria, né, ele nos mostrou lá para ver se a gente se acalmava também, como é que é todos os códigos que eles têm que criar ali para aparecer a tela que a gente quer, então, é uma coisa que e uma expectativa assim que a gente teria, assim, os prazos, às vezes a gente acaba não conseguindo, se frustra, né, por não estar com o aplicativo pronto no dia que a gente gostaria ou quando a gente combinou. Então, essas coisas são a experiência mais difícil. Eu acho que a emoção ela é essa, assim, é a frustração com que a gente tem que lidar, né, por não atingir o resultado na hora que a gente gostaria, sabe? Então, agora a gente está vivendo uma situação que para negócio, né, e para um negócio de aplicativo, ele é uma situação boa, porque a gente tem a incidência aí de depressão, ela tem aumentado muito, né, e poder ajudar as pessoas através do Thrive, né, então seria uma coisa fantástica, mas a gente não tem ele na mão, entende? Então essas coisas, a gente tem até o combate à depressão, a gente criou com esse intuito, né, de poder ofertar aí conhecimento, ajuda, dicas, para ajudar as pessoas, o maior número de pessoas. Mas o Thrive poderia ter é uma ferramenta muito melhor assim do que o Instagram, né? Então, essas coisas, eu acho que a palavra assim, é lidar com frustrações dentro da expectativa que a gente cria, assim, né? E adequar também essas expectativas. A gente está o tempo inteiro tentando ver e tentando identificar, né, o que daqui a pouco é uma exigência nossa, é uma cobrança nossa, o que daqui a pouco realmente é, sei lá, uma dificuldade do desenvolvedor, ou o que é da nossa chatice, né? Porque a gente não é fácil também nessa questão da exigência, né? com certeza. E Dani, me fala assim, ó, sobre uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, sobre o processo de criação em si, né? O processo de do aplicativo de vocês. Como que aconteceu esse processo de criação até vocês chegarem nesse modelo que vocês têm hoje? Porque a gente sabe que tem muito teste, muita experimentação em cada momento, no momento que vocês estão definindo lá no início, quem é o público-alvo de vocês, qual é o propósito de vocês, qual a proposta de valor de vocês. E até a definição, vocês mudaram, vocês começaram com outro nome, né? Ele se chamava Merlin, ele tinha uma outra cara, com outros personagens no início. Como que foi esse processo de criação, de ajustar até chegar hoje no sentido de all it aí? Eu acho que a Ana não está aí com a gente também. A Ana tá aí, foi... Ana, Ives. Então, assim, como que foi esse processo de transformação, né? Porque vocês passaram por muita coisa ao longo desse caminho, muita mudança, a mudança do nome, a mudança da cara dele como um todo, do que ele vai conter, o que ele não vai conter. Como é que foi isso? Ah, tá aí. Agora. Então, Estamos assim, completos. todos aí, ótimo. Uhum. Então, como que foi todo esse processo, assim, de transformação? Vocês validaram com alguém? Vocês validaram com potenciais usuários? Vocês validaram com outros profissionais? Como que funciona isso? Tá. Porque uma coisa que aconteceu muito, foi bem engraçado, porque no ano passado, quando vocês entraram no processo seletivo da maratona,
vieram várias propostas aí de negócios associados à questão de saúde, né? Saúde mental. E a gente começou a olhar assim, puxa, mas como é que isso vai acontecer dentro do contexto de que, assim, isso está concorrendo com outros profissionais, sim ou não? Como é que vocês desenvolveram esse processo para colocar isso como algo que não concorre ou concorre com outros profissionais? Como isso foi desenvolvido em termos de usuário e em termos de outros profissionais, outros psiquiatras, psicólogos que podem usufruir desse aplicativo de vocês? Ana, acho que a gente começou a desenvolver todo o processo lá junto contigo mesmo, né? Então, toda essa ideia, assim, né, de quem seria o nosso público-alvo, né? Então, tudo isso a gente construiu juntos ali na maratona. Até a questão do layout, a gente contratou no início, né, uma pessoa, né, e depois a gente foi profissionalizando mais, foi mudando um pouquinho mais a cara do Thrive, né, do aplicativo. Em relação assim, tipo, será que o Thrive ele vai concorrer com os nossos colegas ou até mesmo com a gente, né? Então a gente não pensa no Thrive como uma ferramenta competitiva, né? A gente pensa como uma ferramenta de colaboração, né? Então, que os nossos colegas e a gente mesmo possa usar no consultório com os pacientes e também, né, aquelas pessoas que daqui a pouco por N razões aí não têm acesso a um terapeuta, que elas possam usar como uma ferramenta útil aí, né, para adquirir conhecimento, buscar, assim como existe o Instagram para informação, então o Thrive ele tem bastante conteúdo educativo e também tem técnicas, vão ter técnicas ali que a pessoa vai poder usar de maneira intuitiva com o objetivo de ajudar. Então, uma das nossas validações, que depois que o aplicativo estiver pronto, a Ana acabou de entrar no pós-doutorado, né? Então, onde a gente vai testar se o Thrive ele funciona mesmo, né, para o tratamento da depressão. Então, a gente pretende validar ele através de pesquisa, né? E agora a gente está finalizando o MVP, né? Então, para de fato poder testar como é que o produto está funcionando, né? Mas o nosso público-alvo, a gente pensa, agora eu vou falar os nomes que eu aprendi, ó. A gente pensa no B2B, B2C, B2G, ó. Olha só que bonito. Uhum. Então a gente pensa em desenvolver, então, para o usuário final, né? Então, pensa também em ofertar aí para as empresas, né? Então, e até mesmo para o governo, né? Então, que é essa ideia do B2G. Então, universidades, né? Que a gente tem um índice aí de depressão super alto aí nessa população jovem. Então, a gente pretende, o nosso público-alvo, ele é muito amplo, assim, né? Pensa, então, e só que a gente tem que, de fato, a gente precisa, e isso que é a nossa angústia, né? Porque a gente não tem o MVP, né, pronto para a gente poder testar como é que de fato isso aí vai acontecer, né? A gente tem muitas ideias aí, então, testar ele através de pesquisa científica mesmo, né, acadêmica, e aí também a gente mostrou de maneira informal, assim, para os pacientes, né, mostramos para alguns colegas, mas a gente não conseguiu ainda ter uma validação dele, e é nessa fase que a gente está, né, de querer ter o produto na mão para, de fato, ver se tudo isso que a gente imagina, porque a gente acredita muito no potencial dele, né? Então, tanto que a gente já traduziu ele praticamente todo para o inglês, a gente escolheu esse nome Thrive aí por causa, então Thrive significa prosperar em português, né? Então, a nossa ideia e a gente acredita que ele tem um potencial super bom, tanto para fazer sucesso, assim, ser efetivo para cá e também para fora aí do Brasil. Ah, que legal. E, Dani, uma coisa que eu acho que é legal de perguntar é que nesses processos de validação, o quão difícil é deixar algumas coisas para trás, assim, por exemplo, uma das coisas, vocês tinham, eu me lembro lá na maratona que vocês trouxeram a questão do nome. O nome. Eu acho que tinha algumas opções que eu acho que era We Help, Merlin, né? E tinha todo um conceito por trás, e eu me lembro que eu dizia assim, poxa, mas Merlin, eu não sei, eu não entendo o que é Merlin, né? Porque o Merlin é uma...
o mago do Rei Arthur, que vai acompanhar o peregrino. Como é difícil, assim, É. quão difícil é, às vezes, assim, tipo, ter que tomar a decisão de que, realmente, tem que. Porque eu acho que tem uma coisa que é legal da gente falar. A gente tem uma tendência muito forte a se apaixonar por determinadas ideias, né? Uhum, E a gente uhum. se apaixona por ela, por uma coisa que tem muito sentido pra gente e que, às vezes, pro nosso usuário, pro nosso cliente lá, não tem sentido, não tem o mesmo sentido para eles. Então, assim, o quão difícil é, né? Em que momento Desapegar. estavam desapegar? O que aconteceu que vocês fizeram essa opa, nós temos Perfeito. que mudar? Onde é que foi essa chave, assim? Tá, perfeito. Na verdade, assim, a história do Merlin primeiro, né? O Merlin, a gente, em função do tempo, o tempo que a gente tinha era nos domingos de manhã. Então, domingos de manhã a gente ia para uma cafeteria lá e ficava discutindo essas coisas para começar a lançar ideias. E numa dessas surgiu o nome Merlin, até quem propôs o nome Merlin foi o Ives na época, né? E aí a gente pensou, e aí a gente tinha essa ideia, né, do usuário ser estilo um peregrino, queria começaria a entrar numa jornada assim no aplicativo com essa ideia do combate à depressão. E esse peregrino não, e o Merlin, esse mentor, né, que a gente teria a ideia então que esse mentor acompanharia o peregrino ao longo dessa trajetória. Mas aí as coisas foram indo, foram evoluindo e o próprio Ives implicou com o nome. Eu e a Ana até a gente já tinha gostado, já tinha simpatizado com o nome. Mas aí o Ives começou a implicar com o tal do nome, porque dizia que tinha um conceito, às vezes, até meio místico, né? Na ideia do Merlin. Aí a gente. Uma coisa que eu acho super bacana de nós três, assim, porque nenhum de nós, assim, aceita muito as coisas, a gente argumenta, entende? Então, e ao mesmo tempo nós três somos flexíveis para a gente tem as ideias, a gente defende as ideias, a gente argumenta em cima das ideias e conversa, e ao mesmo tempo, quando a coisa faz sentido, a gente se flexibiliza e segue em frente. Então, no momento que a gente desapegou, assim, a gente discutiu, debateu várias vezes, foram diferentes nomes, até que a gente bateu o martelo no Thrive, né? Mas eu acho a nossa forma também, acho que uma coisa que eu acredito muito ali, não só no nosso aplicativo, no produto, mas na gente como equipe, sabe, Ana? Então acho que a gente é uma equipe super boa, assim, né? É super leve trabalhar nós três juntos, assim, então acho que é uma coisa assim super bacana. Então a gente tem essa conexão boa, assim, né? Então a gente consegue, um escuta o outro, um respeita o outro, né? Então, e acho que entre nós três, assim, acho que tem funcionado super bem. Então, e o nome é um exemplo, assim, a gente discutiu, conversou, né? E é super interessante que no momento que a gente se flexibiliza, as coisas ficam super tranquilas, assim. Mas, de fato, assim, o nome foi uma. Mas agora acho que está todo mundo satisfeito aí. Tá tudo certo, né? Não, engraçado. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de falar e é uma coisa que me atraiu muito quando eu conheci vocês ali, né? Na verdade, no pitch a gente conheceu mais o Ives, né? Uhum. E depois, quando eu conheci vocês, eu acho que é uma coisa que é muito legal de falar, que é o nível de maturidade, né, da equipe. Porque às vezes as pessoas acham assim, não tem gente, esteja chamando a gente de velha, Dani, de gente, é maturidade. Isso, experiência, né? É experiência. Então, assim, uma coisa que eu falo é que às vezes a gente olha um pessoal muito jovem, é muito legal, mas assim, às vezes tu tem um pouco mais de maturidade também te deixa mais preparado para lidar com o processo, porque o processo de empreender, ele é difícil, né? Ele tem Muito. frustração, ele tem angústia, que nem vocês falaram, vocês estão dependendo de um terceiro, né? De um quarto, né? Vamos De um dizer assim, quarto. para poder desenvolver esse processo que o timing é diferente. Claro que é óbvio que é muito diferente tecnicamente desenvolver uma coisa e a gente está aqui gerando Uhum. ideia, né? E querendo que coloque imediatamente aquilo ali, né? Mas É. de maturidade, às vezes as pessoas se desanimam um pouco, pensam assim, mas já não é momento mais para eu empreender. E eu acho que não, né? Eu acho que isso que é muito legal. A gente olhar, quando eu olho assim os projetos e duas coisas assim, que eu tenho destacado como dois fatores muito importantes é olhar os projetos, o nível de maturidade da equipe e o nível de formação em relação àquilo que a equipe está querendo trabalhar.
acho que vale falar, né, vocês aí todos doutores, né, desenvolvendo algo no mais alto nível, né? Não é uma coisa assim, eu acho muito legal, eu quero fazer uma coisa. Quando eu falei ali, a gente teve várias ideias relacionadas à saúde mental, a gente tinha muito estudante, né, de graduação. E eu acho que é muito legal isso, mas quando a gente está lidando com um tema tão sensível, né? Eu vejo o tema saúde mental, a questão da depressão nesse momento, é um tema tão sensível que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante também, né? Ver que está por trás dessa iniciativa de vocês, pessoas extremamente experientes, que tem uma história por trás, que tem uma responsabilidade muito grande, né? Para as pessoas que estão aí, que vão se deparar com esse processo. Eu acho que isso é muito importante, às vezes as pessoas desistem, assim, né? Como que foi para vocês pensar assim, tipo, a gente já tá com a nossa carreira bem estabelecida, todos vocês já têm, né? E pensar, tipo assim, não, mas a gente quer empreender. Por quê? Qual foi o motivo qual o propósito de vocês realmente, assim, dizerem, no momento, vamos fazer acontecer? Acho que isso entra muito dentro da nossa, dos nossos objetivos até pessoais que acabaram se alinhando muito com o projeto, né? Então, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Então, nem tanto o empreendedorismo, ele chegou, é mais recente, né? Mas então, a gente é apaixonado por essa questão, assim, né? De poder ajudar pessoas, né? De estar ali disponível, então, de ver resultado, né? Então, essa questão aí da terapia cognitiva, que é a abordagem que está por trás do Thrive, né? Ela é uma abordagem super efetiva, de fato, né, para ajudar as pessoas assim em relação à depressão. E então o que está por trás, o que nos motiva, o que nos impulsiona é de fato assim poder ofertar assim, saúde mental mesmo para um número maior de pessoas, porque né, a gente consegue atender e dar suporte para uma minoria muito pequena, né? Então não só nós três, né, mas tipo juntando aí todos os psicólogos, todos os psiquiatras, sobra muita gente sem acesso à saúde, né? Então, isso é uma das coisas que nos motiva muito ter esse produto na mão, né? E observar assim que de fato ele possa funcionar e ser efetivo, fazer com que ele de fato funcione e seja efetivo, né? Então, vejo assim que para nós três, assim, essa ideia, né, tipo, do empreendedorismo é um negócio, ele é um bom negócio, mas ele não é por isso que nós estamos empreendendo, entende? Não é por causa do negócio, não é por causa... Então, é muito mais E acho que isso acaba sendo consequência, né? Então, até conversando contigo agora, eu lembro não sei se tu chegou a ler aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Arcor, que ele diz o seguinte, né, que muitas vezes para a gente ter sucesso, né, então primeiro a gente tem que ter felicidade. Eu acho que isso, né, eu enxergo muito em mim, no Ives e na Ana, assim, né, então a gente está satisfeito, né? Então a gente e acha que esse nosso estado de estar. Eu já estou realizada com a minha carreira, eu já estou realizada com a minha profissão. Então isso é um plus, assim, é uma coisa que agrega, entende? Então acho que ele é um resultado de uma coisa que a gente vem construindo aí ao longo de décadas, né? Então, e é bem dentro da área que a gente atua, entende? Então, acho que empreendendo isso, o empreendedorismo para nós é difícil, mas não é no escuro, o nosso produto não está no escuro, sabe? Então, isso nos dá muita segurança, assim, no que a gente tá fazendo, assim. E uma coisa que eu ia te perguntar, que tem e não tem a ver com o aplicativo, mas assim, ó, estava falando, o empreender entrou agora para nós. E eu falo muito, especialmente, né, que nem vocês, tu tem consultório, né, vocês têm tempo, e na verdade vocês já empreendem, né? E essa visão que não se tem, né? E a gente, uma coisa que a gente ali, enquanto CDTEG, nós temos tentado, né? A Ana Beatriz tem feito muita coisa aí, em parceria com várias escolas dentro da URGS, de levar essa consciência do empreendedorismo desde o início para todos os profissionais. Você já está empreendendo há muito tempo, no momento que tu tem teu consultório, que tu tem que manter lá os teus clientes, né? Que tu tem que manter as tuas atividades. Não, é verdade. É verdade. É um negócio que tu gerencia, é uma prestação de serviço que tu está gerenciando. Isso não, de alguma forma vocês já tinham isso,
mas a gente não aprende lá no início, né? Que isso é que o que a gente já faz é isso. Foram se Uhum, empoderar, né, disso tão uhum, depois, né, desse é, processo. Então, uhum. ter acontecido. Vocês não se enxergavam como empreendedores antes? Não, né? Eu sou psicóloga, professora, né? Mas não, é difícil, né, mesmo a gente enxergar isso, né? É uma carreira, é uma profissão, né? Mas essa coisa do de enxergar isso como sendo uma coisa empreendedora, porque assim, nenhum de nós três também a gente tem muito essa coisa assim do marketing, entende? Tipo, as coisas elas a gente tem muita corrida, assim, a gente tem muita prática, muita experiência, muito estudo, entende? Essa parte acadêmica é muito forte em nós três, né? O Ives nem se fala, entende? Então, mas essa questão, assim, que às vezes a gente associa como sendo do negócio, né? De colocar essa questão de marketing, né? Contabilidade, ficar pensando em questão jurídica, contratos. Então, isso para nós é tudo muito novidade, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse eu acho que é o grande desafio, né? A gente se apropriar e se empoderar disso e ficar. E eu acho que tem uma visão muito assim, que eu acho que é aí que talvez que pegue muito a questão de por que não se desenvolve antes o empreendedorismo. Muita gente vê o empreendedorismo como uma coisa focado em Negócio. capital, em negócio. É, Na é. verdade, a questão do empreender, a gente sempre tenta discutir muito o que é o conceito, o que é empreender, né? É ajudar a transformar alguma situação, né? Tu pode estar dentro de uma empresa empreendendo, criando coisas diferentes, gerando impacto. Então, o empreendedorismo enquanto impacto, né? O quanto empreender alguma coisa, o empreender, o fazer acontecer e transformar realidades pode ter impacto num grande número de pessoas. Eu acho que foi uma coisa que tu trouxe, né? A questão da saúde mental. O percentual de pessoas que não têm acesso a isso é enorme, né? É um Uhum, número uhum. gigante de pessoas que não têm acesso. Então, esse empreendedorismo de vocês, olhando, óbvio que a gente tem que ter um olhar de negócio, porque se a gente quer ter esse impacto, a gente precisa fazer com que essa É, estrutura seja sustentável, funcione. Isso, né? Quão difícil é fazer isso ser sustentável, né, Dani? Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Quão difícil é tornar isso sustentável? Quantas dificuldades, né? Uma coisa que eu falei na semana passada, eu repito muito, quando a gente vai empreender, tem que estar disposto a dedicar tempo, tempo. né? Tempo e recursos de uma maneira geral, né? Uhum, Recursos, uhum. dedicar um espaço, um valor financeiro, muitas vezes, né? Então, quanto precisa de dedicação para fazer isso acontecer? E aí, eu venho te perguntar uma coisa. Como vocês, porque com certeza vocês, eu sei, né? A gente sabe muito bem de algumas histórias de levar não, de dizer assim, não. Eu acho que não, ou não necessariamente dizer em palavras, mas de alguma forma dar um não e não apostar na ideia de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Das pessoas acharem que talvez não seja relevante, ou de não comprarem a ideia de vocês, não ajudarem a fomentar essa ideia de vocês? Como vocês lidam com os não que vão acontecendo, que vão Isso. pela É, frente? eu acho que isso até, acho que vem talvez, até bem pelo que a gente estava conversando antes, que eu acho que em função da maturidade, entende? Então, e como a gente acredita muito na nossa ideia, acredita muito, porque cada vez que a gente leva um não, né, a gente não entende aquele não como uma crítica, assim, né, negativa, que a gente não vai dar certo, não, ao contrário, entende? A gente procura pegar aquele não, observar o que aconteceu ali no processo, que pode ter sido alguma coisa nossa, ou até alguma coisa assim, às vezes o mercado, hoje talvez a gente não nem levasse, né, porque o mercado hoje talvez esteja mais preparado para receber a nossa ideia, entende? Então, às vezes, o que a gente percebeu, assim, que a gente levou alguns não, né? Então, se a gente o que a gente entendia que tinha alguma coisa nossa, mas também talvez essa questão aí de eles não conseguirem enxergar o que a gente enxerga, entende? Então, isso nos dá, acaba nos dando mais vontade de fazer dar certo, entende? De daí poder, porque a nossa ideia, eu acho que isso é uma coisa super importante, é uma ideia que a gente de fato acredita, entende? Então, a gente não sabe como, não sabe quando, mas a gente quer fazer dar certo, a gente vai fazer dar certo, entende? Independente dos nãos, né? Então, em algum momento a coisa vai ter que ir para frente funcionar. É legal que na semana passada a Lidiane falou muito isso. Ela disse assim: eu acredito muito. Elas Uhum, questionaram ela, e aí eu acho que entra muito no de vocês,
questionaram ela porque ela ia colocar um nome em inglês, né? O deles é o grazing, né? Porque eu tenho certeza que isso vai para fora. Então a gente está com o mesmo raciocínio da Lid. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o legal e uma coisa que eu tenho, que eu acho que tem sido muito legal, um caminho que a gente tem feito ali enquanto CDTEC é fomentar cada vez mais esse nível de conhecimento, né? Esse nível de conhecimento mais superior de pessoas que estão no mercado, mas que também fizeram um doutorado, porque hoje a gente se depara muito com um mercado que não está preparado para pegar esses pesquisadores. E às vezes esses pesquisadores têm muita coisa para agregar. Por quê? Porque estuda muito, porque pesquisa muito, porque vai atrás, porque... E não quer dizer, as pessoas associam muito o pesquisador a um cara que não tem prática, que não conhece sobre... No caso de vocês, é totalmente fora da realidade, né? Falar sobre, o pesquisador ele não tem prática, não tem conhecimento prático daquilo que ele estuda, né? Então, a gente está tentando cada vez mais estimular, através das nossas atividades, o perfil de profissionais como vocês, né? Eu estou ali fazendo o processo seletivo, vivendo. Que legal! A quantidade, no ano passado, eu acho que apostou em torno de 10 projetos, acho que metade dos projetos da maratona, de doutorandos e pós-doutorandos, né? Que vinham trazendo, usando as suas pesquisas, aquilo que tinham de conhecimento técnico, para gerar negócio. E eu vi, e isso é muito legal, Dani, que aumentou esse número esse ano. Eu tenho um número que bacana. desse perfil de profissional. E isso me deixa muito feliz, porque eu acho que a sociedade tem muito a se beneficiar, né? Com isso que vocês têm para oferecer e com todo o conhecimento que é desenvolvido dentro da universidade de uma maneira geral, né? Acho que tem um impacto aí muito grande para gerar. Mas, Dani, deixa eu te perguntar. Tem uma perguntinha aqui. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Vamos ver assim, com essa situação... a Inês perguntou aqui, com a situação de pandemia, pensam em lançar o aplicativo logo? Qual é a ideia de vocês, então, de lançamento do aplicativo, Dani? Não, a gente queria... A ideia era dia 17 de junho. Inês, eu vou te botar em contato com o Ronaldo, né? Para te me ajudar na pressão lá com o Ronaldo. A ideia era de junho, né? Nossa ideia era essa. Estamos um mês atrasados, né? E aí, tem ou não tem, Ronaldo? Não, olha... Segundo o meu segundo prazo aqui, era para ser dezembro, né? Mas agora a gente vai 17 de julho. Agora nós estamos em dia 20, era para ser aqui, ó, dia 29 de julho, né? Mas assim, ó, eu acho, Inês, né, assim, pensando realisticamente no estado que andamos, eu acho que ali por agosto, acho que a gente vai conseguir lançar. Para vocês, em conversas aí que a gente já teve antes, vocês não pensam em lançar... Vocês têm o Instagram, né? Que vocês geram bastante conteúdo, várias dicas e coisas. Vocês não pensam em lançar esse conteúdo, esse formato de outras maneiras, no formato de protótipo, que não fique tão dependente nesse momento inicial, pelo menos para teste, de outra forma nesse momento agora, especialmente nesse momento de pandemia, em que eu acho que as pessoas estão tão sedentas disso, né? Eu acho que, eu não sei qual é a tua opinião. Acho ótimo. Eu vejo acontecendo assim, ó, dentro desse processo de pandemia, no início, as pessoas muito em pânico, assustadas, entraram num momento mais tranquilo, que eu acho que era um momento de negação. Não, tá tudo bem, agora vamos aceitar. E agora eu acho que as pessoas estão começando de novo a cair em si, que o tempo tá passando, né? Sim. Por exemplo, eu tenho filha pequena e a minha filha tá isolada dos primos, dos avós. Quer dizer, isolada em relação ao que ela tinha antes. A gente tenta, de alguma forma, proporcionar, ver, né, conversar, etc. Encontrar o avô e a avó usando máscara de longe. Sim. O impacto disso nesse momento, que eu acho que... A impressão que eu tenho é que nesse momento as pessoas estão... eu acho que até essa coisa de todo mundo sair pra rua, eu acho que é uma forma que as pessoas já não... a dificuldade de lidar com essa situação de uma maneira geral... não seria, talvez, um momento de vocês repensarem, é aquilo que eu brinco do desapegar, de repensarem alguma outra forma de trazer e poder beneficiar. A gente procura, né? Então, a gente tem feito lives aí, né? No próprio Instagram ali. A gente tem feito posts, assim, com as dicas que vão ter no Thrive, a gente coloca ali, desafia as pessoas para executarem as coisas que a gente coloca no post. Mas o problema que eu vejo, assim, Ana, te escutando, em colocar, é porque a gente precisa testar
a funcionalidade da ferramenta, né? Então, por exemplo, assim, tem uma questão lá que é no aplicativo que seria fazer o registro do humor, né? Então, a pessoa precisa estar ali, ver como é que foi esse registro, se funcionou, se fez sentido, se não fez, como é que foi a interação dela com o gráfico que o aplicativo vai gerar, entende? Então, no momento que ela for selecionar também atividades prazerosas lá para enfrentar a depressão, entende? Então, toda essa funcionalidade a gente não consegue ver no Instagram, entende? Então, no Instagram a gente consegue gerar isso aí, a gente consegue gerar psicoeducação, conteúdo, sugestões, né? Proporcionar isso, assim, de lives, dicas, escutar, né? Então, a gente fez uma super bacana aí esses dias, e é muito legal para a gente também escutar o feedback das pessoas, que elas comentam, né? Que às vezes só de escutar já se sentem aliviadas, o quanto uma técnica lá ajudou. Então, esse feedback sobre o conteúdo, ele está sendo bem validado, assim, né? Só que o que a gente vai precisar mesmo é da funcionalidade. E aí, acho que é só com o aplicativo mesmo, né? Então, vamos torcer que esse aplicativo venha. Não. Hoje nós temos reunião. Foi bom que a gente conversou, né? Porque hoje nós temos reunião com o desenvolvedor. Não vou ser tão boazinha. Então, Dani, deixa para a gente começar aqui a encerrar aqui o nosso bate-papo. O que tu deixaria como recado, assim, de uma maneira geral, para quem está pensando aí em empreender? O que tu diria? Qual seria, assim, o teu recado dentro dessa experiência que vocês tiveram, né? Eu acho que é legal destacar que, assim como o caso da Lidiane, às vezes as pessoas acham que as coisas são duas coisas. Ou as pessoas acham assim, tive uma ideia e amanhã eu tô milionário com ela, né? Amador. Acham que é um tempo muito maior, né? Vocês estão nesse maturidade em um período menor do que um ano, né? Nesse processo de desenvolvimento. Né? Então, o que tu deixaria de recado, assim, se tu pudesse falar, assim, deixar uma mensagem para quem pensa em empreender, alguma coisa assim, da experiência de vocês? Tá. Ana, assim, ó, pensando na nossa experiência, assim, até o que eu fico, assim, de lição aí ao longo de todas, de experiências mesmo, de vida, assim, acho que o importante, né, a primeira coisa é uma paixão, entende? Então, acho que tu tem que fazer alguma coisa que, de fato, tu goste e também que tu domine, entende? Então, navegar em qualquer mar, né? Eu acho que é arriscado demais, entende? Então, conhecer aquilo, conhecer o que tu quer lançar, estudar muito aquilo que tu quer lançar, né? Então, isso eu acho que é uma coisa super importante. E participar, né, de programas. Eu acho que a maratona, por exemplo, para nós abriu muito o nosso horizonte, assim, né? A gente conseguiu ampliar muito a nossa visão. Então, participar de cursos, assim, de processos que possam fundamentar essa questão do empreendedorismo, acho que isso é básico, né? Para não sair atirando no escuro, porque acho que até em função dessa falta de conhecimento, de vivência, é que as empresas acabam, ou que as pessoas acabam desistindo, ou acabam falindo tanto, né? Ou desistindo, abandonando, porque acho que o importante mesmo, assim, é o amadurecimento da ideia. Então, isso que a gente construiu junto ali na maratona, né? Da gente conseguir pensar, porque acho que se a gente não tivesse passado também pela maratona, teria sido um processo mais difícil também, né? E nem sei se a gente estaria aqui onde a gente está, entende? Então, acho que conseguir pensar na ideia, né? Entender a missão, o propósito, tudo aquilo que a gente viu, entender tudo que está por trás do empreendedorismo, acho que isso é uma coisa super importante. Então, resumindo, né, acho que essa questão da ideia ser sólida, né, investir muito em questão assim de estudo, conhecimento, aprendizado e ir atrás daí do que está faltando, né? Então, para quem não é do ramo que nem a gente, do ramo de negócios propriamente dito, né? Então, tem que ir atrás, tem que estar aberto e ter muita flexibilidade também, né? Lidar com essas experiências negativas, com as emoções negativas que vão surgir, né? Então, né? Então, e acho importante ter uma visão, assim, né? Enxergar aonde é que tu tá querendo ir, né? Enxergar o que tu quer alcançar, né? Então, né? Legal. Dani, muito obrigada. Acho que foi muito bacana o nosso bate-papo aí.
a história de vocês, né? Contar, compartilhar um pouquinho com a gente. E eu acho que fica a torcida aí de todo mundo. E agora todo mundo botando aí uma energia pro Ronaldo. Todo. Bom. Para entregar logo esse aplicativo. E quando lançar, então, pedimos aí que nos avisem em primeira mão para a gente Não, ajudar. com certeza, com certeza. Nós já temos até a propaganda. A propaganda eu tinha. Né? Ali eu acompanho, né? O pessoal tem acompanhado bastante, né? Eu e a Dani, a gente conversa bastante. E tá lindo, assim. Eu vi a prévia, né? A gente não pode compartilhar ainda, mas, gente, tá muito mesmo. Tá muito legal, tá muito sério, assim. Eu acho que é muito confiável também. Especialmente conhecendo vocês, né? Eu acho que tem muito. Tu vê, eu acho que agora o aplicativo mostra realmente a cara de vocês, assim, a seriedade, o conteúdo. Realmente está muito lindo, muito bacana. E a gente vai ter o prazer aí de divulgar. Ai, maravilha. Aí, quando tiver lançado. Gente, Dani, muito obrigada por estar, Ana, né? O Ives acompanhando aí a gente. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês, né? E esperamos que quando voltar tudo isso, quando a gente volte, que a gente possa fazer um momento aí de juntar todo mundo de novo. Ai, maravilha. Então, Não, tá. e Ana, assim, ó, muito obrigada aí pela oportunidade de poder dividir isso aqui, né? Então, mais uma vez, assim, essas vivências também nos ajudam a refletir, a pensar tudo que a gente tem feito aí, né? E tu tem sido uma pessoa, assim, super importante, né, a tua mentoria, né? Então, a forma como tu nos conduziu aí ao longo desse processo todo, assim, fantástico. A gente só tem a agradecer mesmo aí para ti, para Inês, para todo o pessoal, toda a turma, né? Então, muito obrigada. Pessoas como vocês aí no nosso caminho e que ficam, né? Eu acho que o mais legal. Ficam. Pois, o caminho é muito legal. Quando ele acaba, dá uma frustração, mas que ele não acabou de Ele verdade. continua, ele não acaba. Então, assim, só para avisar pro pessoal, a live vai ficar gravada, né? Ele vai ficar ali tem uma pastinha ali do Trajetórias Empreendedoras, estão todas as lives ali, todos os episódios vão ficar gravados. E aí, na semana que vem, nesse mesmo horário, quintas-feiras, 17h30, a gente vai ter mais alguém para vir conversar com a gente. E aí, provavelmente, a partir de amanhã, a gente já começa a poder divulgar. Então, muito obrigada, pessoal. Desejar aí um bom descanso para todo mundo e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e ficou ouvindo a nossa conversa. E a ti, Dani, pelo bate-papo. Então tá. Como sempre. Muito obrigada. Tá, um beijão aí para todos. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.